Paz, queridos, vamos a mais um CRI, por isso falei. Tava um pouco ausente, né? Realmente com muitas atividades para honrar o nome do Senhor, mas quero estar mais aqui com vocês, conversando mais, né? E o que o Senhor colocou no meu coração é para desenvolver com vocês aquilo que o Senhor já tem falado comigo, né? Que eu desenvolvo nas minhas redes sociais, que é da palavra ao propósito, né? E hoje a gente vai começar pelo primeiro homem da Bíblia, o primeiro homem, né, que o Senhor criou a sua imagem e semelhança. Então fica comigo, já encaminha esse vídeo para os teus amigos e através de 5 passos nós vamos ter uma conversa muito edificante para mim e para você. Eu espero, né, realmente que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito e fique comigo até o final, amém? Adão foi o primeiro homem, né? Homem formado pelo Senhor, ele já teve a palavra liberada ali em Gênesis, né? Do 1 ao 26 e 27, e também no Gênesis 7 ele fala, né? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, olha que importante, né? O Senhor, quando ele nos projetou, quando ele projetou Adão, né? Que foi o primeiro, né? De toda uma geração, ele nos formou dessa forma, a sua imagem e a sua semelhança. Então, né, realmente foi a palavra liberada sobre o primeiro homem. Então, Adão foi formado pela palavra de Deus. Deus falou, né, ele disse, façamos, né, a Trindade, o Espírito Santo, Jesus e Deus Pai formaram, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, né. Então, ali, ele realmente revelou a intenção, né, que era a identidade e a semelhança de Adão com Jesus e a identidade firmada em Cristo também. Por isso que nós temos o Auxiliador, que é o Espírito Santo, que sempre vai estar nos revelando e nos moldando o caráter de Cristo. E a nossa semelhança é a de Cristo, porque ele veio em carne e osso para nos restaurar, amém? Apesar, né, dele ter sido moldado ali pelo pó, ele carregava dentro de si o fôlego de Deus, né? E todos nós o temos, né? Todos nós temos o Espírito Santo em nós. A identidade de Adão ali, ela não veio da sua performance, né? Ele não veio assim do molde do barro, né? Ela veio do sopro e do decreto de Deus. Foi isso que formou a identidade de Adão, né? Então, a gente pode trazer para nós hoje que o propósito nasce quando a gente crê na palavra que nos formou, não na performance que tentamos sustentar. Ou seja, aquela questão de você sair de uma aparência de algo que você quer passar para as pessoas, às vezes até porque você talvez cresceu muito humilhado, muito abafado, realmente sempre muito criticado, principalmente crianças que têm que pega as coisas muito no ar, né, que realmente é aquele bom entendedor. A gente sempre é muito rotulado e taxado como uma pessoa metida, hipócrita, que quer aparecer, que faz isso, que faz aquilo, porque realmente a gente entende, pega as coisas no ar e as pessoas não gostam, né, aquelas que são mais retraídas, acham que todas têm que ser assim, e aquelas que realmente não entendem, acho que a gente está sempre se aparecendo quando a gente fala algo para ajudar. Então, quando você cresce, você realmente acha que você tem que saber de tudo, né, falar sobre tudo, e às vezes você quer fazer uma performance de algo que você não precisa, porque o Senhor já te deu uma essência de uma pessoa que saca as coisas, que realmente tem discernimento, que realmente vê lá na frente, que tem uma percepção diferente dos demais. Então você já é assim, você não precisa sempre mostrar que é assim. Então a tua performance não é quem você é. A sua essência que Deus te criou para ser é o que você é. A palavra liberada sobre você é o que você é. E é isso que mais importa. Você já não se pegou assim às vezes, né? Trabalhando, tendo esse conflito interno sobre a performance, que eu quero parecer, aquilo que eu quero que as pessoas vejam em mim, que até quando um ou outro critica, me dizendo que eu não sou justamente aquilo que eu acredito muito que eu sou, eu entro em crise, não é assim? Pois é, você é a essência, a imagem e semelhança do Senhor, Ele te fez uma identidade com propósito, então você não precisa provar nada para ninguém, isso é um fardo muito pesaroso, muito pesado, né? E a gente tem o exemplo de Jó, né, que aparentava um crente muito bonzinho, mas a família, ninguém o respeitava, só os de fora, porque não conheciam o suficiente para isso, e Jó no final daquele processo que realmente o levou para a identidade do quem ele era e para conhecer Deus intimamente, ele afirmou, ele confessou que não conhecia Deus realmente, só de ouvir falar, e agora os meus olhos te veem. Então esse processo todos nós passamos. Saia da performance, encontre a sua essência e viva ela sem precisar provar nada para ninguém. Amém? Segundo, o propósito que direciona ali em Gênesis 2:15 e em Gênesis
2, do 1 ao 19 a 20, fala: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Deus, em primeiro, né, depois de formá-lo à sua imagem e semelhança, ele deu um propósito, uma direção. Vai ali e cuida do jardim. O propósito de Adão ali era cultivar, guardar o jardim e dar nome, né, aos animais, às plantas, enfim, né. Ou seja, ele tinha que trabalhar, proteger e desenvolver ali. Só que ele já recebeu um ambiente preparado e uma missão clara: servir, governar e se relacionar com Deus. Só que o que acontece? Nós, quando estamos em Cristo também, por exemplo, ministerialmente falando, né? A igreja, ela é de Cristo, amém? Ela não é minha, ela não é do meu esposo, e ela não é sua, e não é de ninguém, ela é do Senhor. Quando nós começamos algo direcionados pelo Senhor, como foi a comunidade FAI, foi orgânico, as pessoas nos procuraram para continuar esse trabalho, e nós não, né, deixaremos sem pastoreio. A gente sabe que as pessoas são do Senhor, elas não são nossas, amém? Por isso que existe a diferença do pastor e do feiticeiro. O feiticeiro, quando as pessoas saem e deixam de estar com você, parece que dá baixa ali na tua carteira de trabalho, que parece um vínculo empregatício, como trabalhadores para o meu império, eu deixo de falar, eu amaldiçoo quando saio, eu nem abençoo para sair, para criar uma ilusão na pessoa de que ela está sendo amaldiçoada porque eu não liberei. E eu entendo como se as pessoas fossem minhas, mas essas pessoas não são minhas, elas são do Senhor. Ou seja, o Senhor preparou todo o ambiente da igreja. O recurso necessário para a obra, quando Ele te confia um propósito, já está todo preparado. O que ele faz? Só cultiva, cuida das vidas, cuida das ovelhas, pastoreia, administra, governa, né? E se relaciona comigo, continua buscando em mim a direção, porque a tua visão vai ser a missão das pessoas que estão ali, mas nada é nosso, tudo é dele, já está tudo formado, entende? Então, quando você vem para Cristo, é a mesma forma, você entregou a sua vida para Ele, amém? Se você entregou a sua vida, você entregou a sua opção de emprego, a sua opção de relacionamento, a sua opção de cargo, de trabalhar ou não, inclusive de trabalhar ou não, se você vai continuar trabalhando ou não, se você vai ter filhos ou não e quantos filhos você vai ter, né? Se você vai realmente se desgastar, né? Para buscar e produzir e ser empreendedor, ou se você vai viver na dependência dele, como nós somos chamados para ser integrados na obra do Senhor agora, que Ele tem sinalizado algumas coisas para nós na questão do empreender, mas nós somos chamados a depender do Senhor. Enfim, você entrega tudo nas mãos dele. Entende? Então, ou seja, não é mais o seu querer. Por quê? Porque tudo que Ele tem para você já está preparado. E quando você começa a fazer as renúncias necessárias, você começa a acessar o que Ele tem para você, mas o ambiente em si já está todo preparado. E quando acontecem coisas adversas, os imprevistos, você vai entender que é imprevisto para você, que não esperava, mas para o Senhor já está tudo certo. Ele já sabe de todas as coisas. E a gente passou isso agora, a gente passou por uma transição na Five. Ele tinha me dito no ano passado, na verdade desde o início da Five, mas especificamente depois do aniversário, ele me mostrou fortemente que algo iria acontecer, realmente. E assim não foi. Então, pessoas transicionaram, né? E o que acontece para nós é inesperado, mas para o Senhor não é. Para o Senhor nunca foi, né? Então, ou seja, as coisas nunca saíram do controle dele, do governo dele, desde que ele iniciou a Five e todas as coisas, assim como a sua e a minha vida. Tudo aquilo que ele tem trazido para nós, tudo aquilo que ele tem nos levado, as mesas, os lugares, os posicionamentos, tudo aquilo que ele tem feito na nossa vida, tudo já está no controle dele, ele já determinou. É novidade para nós, não para ele. Então, quando você entende que você está numa missão e que ele já deixou o ambiente, ele já deixou tudo preparado, o que cabe a você e a mim são renúncias do que eu quero, do que a minha alma quer. Porque antes de entregar minha vida para Jesus, eu era governado pelos meus desejos carnais, pela minha carne, pelo meu corpo, pela minha vontade de fazer ou não fazer e pela minha alma, pelos prazeres, pelas emoções. Mas quando eu entreguei minha vida para Cristo, eu tenho meu espírito vivificado. E o Espírito Santo precisa governar sobre esses dois que até então me dominavam. Então, conforme eu faço renúncias em relação a esses dois e submeto eles ao Espírito vivificado, que é conectado ao Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo, aí eu vou acessando esse ambiente preparado. O problema é que muitas pessoas estão esgotadas, murmurando, reclamando para as pessoas que não estão acessando, que não está sendo fácil, que eu não estou vivendo, que está sendo difícil demais, que lá fora talvez era até mais fácil e melhor, antes não era tudo isso, mas não estão fazendo as renúncias necessárias para acessar esse ambiente preparado, porque Deus é santo, 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 santo. Ele não se mistura com as nossas bagunças, ele não relativiza, ele não está no nosso meio termo. Ele não está nesse lugar que eu faço coisa meia boca e quero acessar a plenitude. Os teus níveis de renúncias te levam aos níveis de acesso a esse ambiente preparado.
Então, se você faz de qualquer jeito, se o que eu posso é o que dá, você vai acessar o que dá, da mesma medida, tá entendendo? Não é culpa dos homens, não é culpa da tua liderança, não é culpa das pessoas, é realmente o resultado daquilo que você tem renunciado, tem a ver com os teus acessos, sim. Claro, eu não estou anulando as autoridades abusivas, que você dá o seu melhor e recebe nada, porque são um teto e ninguém passa deles, e ninguém pode ter uma influência maior do que eles, e quando eles percebem que há pessoas influenciando, em vez de eles entenderem como um apoio, um auxílio, eles entendem como uma competição e descartam. E isso também, eu sei que é doloroso, mas não é sobre isso que eu tô falando com você, que está numa liderança saudável, e entende que o tanto que você dá é o tanto que você acessa. Porque essas situações de lideranças abusivas, que são tetos, quando você identifica, é sua obrigação sair. Não estar mais sobre esse jogo, entende? Porque você tem entendimento e palavra. Se você for lá ler na palavra, tá lá em Amós 3:3. Se não fecha mais, se você entende que aquilo ali não faz parte, não condiz com o que você acredita, você tem liberdade pela palavra para sair. Então, você sai, você não perde tempo com isso, você vai buscar um lugar para pertencer, vai buscar um lugar saudável para estar, e neste ambiente saudável, você vai acessar essa plenitude, esse ambiente já preparado com uma missão clara para você, que é desenvolver o seu ministério, um dos 5 dons dados pelo Filho que já habita em você, apóstolo, profético, mestre de um ensino, pastoral, evangelista, enfim, um desses que já está em você para você desenvolver de forma saudável, amém? Só que os teus níveis de renúncia determinam os níveis de acesso, amém? Porque o ambiente está preparado, não é você muito fazer. Você precisa estar conectado, você precisa realmente deixar para trás cada vez que o Senhor traz a luz, né, coisa que você precisa renunciar, deixar, larga tudo mesmo, abre mão mesmo. Não fica nesse engano de que Deus tem que tirar, de que Deus tem que fazer. Ele não faz a minha e a sua parte, amém? Não sai agora desse engano em nome de Jesus. Não continue nesse engano. Amém? A sua parte é a sua responsabilidade, a parte dele é a responsabilidade dele. Remover pessoas da nossa vida é a nossa parte. Sair de ambientes é a nossa parte. Desconstruir coisas, botar limites nos nossos relacionamentos é a nossa parte. Transicionar é a nossa parte. Ser fiel, íntegro e radical sim nas nossas decisões, conforme a palavra de Deus, diferente da nossa vontade ou do que os outros querem, é a nossa parte. Amém? Então, essa clareza de propósito vai te dar acesso à tua missão, aquilo que o Senhor já tem com o ambiente total preparado, e daí as coisas fluem naturalmente, são leves, tem desafios, tem, em todo lugar vai ter. Pessoas geram desafios na nossa vida, ferro afiando ferro, você ajuda as pessoas te ajudam, isso é doloroso e desafiador sim, mas é leve, você sente aquela paz que excede em todo entendimento, mesmo no caos, amém? E a aplicação que a gente tem é que Deus, ele nos cria Deus não nos cria sem propósito. E a nossa obediência ativa o plano que Ele já preparou para mim e para você. Amém? Porque o propósito inclui responsabilidade e parceria com o Criador. Então não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito dele. Para acessá-lo, temos que tirar as tralhas e os ruídos que estão no nosso caminho, no nosso meio. Amém? Continuando ali, a palavra que limita. Gênesis 2, 16 e 17, ele diz assim: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Ou seja, tem limitações, sim. Tem renúncias específicas para mim, para você, tem sim. Se você acha que, mas fulano faz, mas Beltrano faz, pois é, querida, sinto te dizer, para eles talvez possa, para eles talvez está liberado, mas para mim e para você não tá. Ou às vezes só para você não tá, assim como tem coisas que só para mim não tá. Você tá entendendo? Essa é a verdade dos fatos. Não tem como a gente se enganar achando que eu posso continuar vivendo a minha vida doidado como eu acho que eu tenho que viver e achar que tá tudo bem, que eu vou acessar a plenitude da palavra que Deus determinou. É que ainda não é tempo. No tempo de Deus eu vou acessar, porque eu sei que Ele determinou na minha vida, eu vou acessar. No tempo de Deus eu vou acessar, e que ainda não é tempo. Gente, vamos combinar uma coisa, vamos assumir nossa responsabilidade em nome de Jesus. Quer ver uma coisa bem básica para mim, para você pensar melhor? Olha só. Um exemplo clássico, que é um tabu para muitas pessoas, a bebida alcoólica. Bebida alcoólica. Se eu contar uma situação para vocês. Eu fui num evento com mulheres, não era um evento cristão, era um evento de mulheres, mas não era cristão. E lá tava cheio de amigas, e as meninas da minha mesa, sim, a maioria todas cristãs, amém? Mas tem o hábito, de beber, e amém. E tá tudo bem? Não é uma crítica, é uma situação que eu passei para você entender. E chegou, elas ganharam, a nossa mesa ganhou uma garrafa de vinho com toda a boa intenção do evento, porque as pessoas que estavam eram realmente pessoas envolvidas naquele evento, apesar de eu não ser, eu era apenas uma convidada.
E o que aconteceu? Todas pegaram, né? E tal. A maioria, né? Não foi todas. E imagina a situação. Se eu também pego. Se você estivesse na mesa comigo, a gente não pediu, a gente ganhou. E tipo assim, pois é, né? Vou pegar então, né? Não vou fazer desfeita, vou tomar também. Você acha que se você estivesse nessa mesa comigo, sabendo que eu sou pastora, não apenas a comunidade Five, nós somos pastoras do reino, né? No reino de Deus. Se você estivesse nessa mesa comigo, ou se você estivesse nas mesas em voltas e me visse com uma taça de vinho, eu iria passar credibilidade para você? Quando você visse, você ia dizer, não, aquela mulher de Deus, que ela é realmente uma mulher temente, uma mulher usada por Deus, uma mulher que leva as coisas de Deus a sério, uma mulher que busca a santidade, uma mulher que renuncia e se separa, porque santidade é se separar das coisas desse século, desse mundo. Então você teria essa visão sobre mim? Que credibilidade eu passaria se por uma situação dessa, quando nós fomos presenteadas, eu me deixasse levar e aceitasse uma taça de vinho? Tu tá entendendo? Mas eu não gosto especificamente de vinho, né? Mas antigamente, né, eu era daquela pessoa assim, eu gostava de provar algumas coisas, eu gostava mais de chopp, enfim, cerveja, mas as artesanais, não aquelas normais assim de festa, né? Mas gosto, na verdade, porque o meu gosto não mudou. Eu renuncio por aquilo que o Senhor me colocou em mim, entende? São renúncias que Ele me pediu. Então, o que acontece? Pensando nisso, é óbvio que eu já não faço, mas claramente eu não fiz. E o que acontece? Porque eu sei que se eu pegasse ia ficar super mal. A minha credibilidade é no chão. As pessoas não iam, elas iam me colocar no grupinho da aparência sem essência. Entende? Então, só que assim, isso não é exclusivo para quem já está separado do ministério, é isso que você tem que entender. Eu e você, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, no mesmo espaço, estamos representando Cristo. E por mais que você esteja com amigos e familiares, eles vão falar, mas aquele ali não é crente? Aquele ali não está na igreja todo domingo? Não é aquele ali que é não sei o quê? Pois é, bebendo. Entendeu? Bebida alcoólica, que as pessoas sabem que o problema, mas é que ele fala que não tem problema beber, o problema é se embriagar. Pois é, mas a vergonha é igual. A descredibilização é igual, as pessoas vão falar igual. Por quê? Porque aqueles que renunciam o que é lícito, mas que não convém porque passa um descrédito enorme e uma vergonha para o reino, para o Senhor e não só para a pessoa. Porque eles vão criticar, é o Cristo que ela serve, é o Deus que ela serve, é a igreja que ela tá. Tá entendendo? Então isso não é legal. Então são renúncias, toda palavra liberada sobre a tua vida tem renúncias, né? Ambientes, às vezes as minhas amigas, vamos ali só no barzinho, fulano e tal, só pra conversar e tal, o que tem? O que as pessoas buscam no barzinho? Não é ficar de contatinho, não é ficar de besteirinha? Por que eu vou no barzinho, me diz? Por que eu vou nesses lugares? Não vou, eu vou numa pizzaria, eu vou num restaurante, eu vou numa padaria tomar um café, mas eu não vou em lugares que o que as pessoas querem é desejo carnal, é sacanagem, é ouvir musiquinha, é coisas que vão mexer com o teu natural. Isso não convém pra mim, tá entendendo? Não tô dizendo que isso é regra para todos, eu tô dizendo que você precisa achar na palavra de Deus o teu nível de renúncia, os teus acessos a renúncias exclusivas para o teu propósito, porque para todos tem, para Adão também tinha, para nós também tem, para você também tem, entende? Isso é de essencial necessidade para que você acesse o propósito. Você não vai acessá-lo enquanto você não achar as renúncias que você tem que fazer, né? O meu maior processo agora tem sido falar menos e ouvir mais. Isso é um desafio para mim, muito grande, mas é isso que o Senhor tem me cobrado, é isso que Ele tem falado ao meu coração e tem sido um desafio para mim. Então, cada processo, cada momento, cada níveis que você vai avançando vão ter novas renúncias, vão ter um novo tempo, vão ter novos processos. Vai de mim, de você querer acessá-los ou não, mas se você não aceita passar aquilo que o Senhor está falando e comunicando ao teu coração, através do teu cônjuge, através dos teus amigos, através dos teus pastores, através das palavras que você tem ouvido, através da tua consciência e da própria palavra dele, quando você resolve abrir, você tem que entender que é você travando o seu acesso e não o Senhor. Amém? Então, né, Deus estabelece limites, né, que te protegem, te direcionam, definem o certo e o errado. Isso vai realmente gerar uma segurança para você. Não é à toa que Ele nos pede certas coisas. Por exemplo, eu sempre costumo dizer que quando você vem para Cristo, você tem que identificar o teu muro baixo. Amém? O meu, no caso, era relacionamento, né? Eu me afastei dos caminhos do Senhor por relacionamento. Então, quando eu vim realmente com os dois pés, que eu realmente virei a chave, que eu realmente me entreguei pro Senhor, eu decidi, inclusive, ficar sozinha. Aprove o Senhor tratar o meu coração e mostrar que Ele tinha um esposo para mim, realmente tinha, que era uma pessoa que eu conhecia desde que eu me converti. Mas, o que eu quero te dizer, às vezes é o financeiro.
Se você tem um muro baixo com finanças, você é facilmente atraída por isso aqui. Se chega até você pessoas que te auxiliam financeiramente, te bajulam, te levam em lugares caros, te dão presentes, te compram financeiramente com coisas que você quer, mexem na tua necessidade para se aproximar de ti, facilmente você se enreda e a pessoa te desvia do foco e do propósito. Então você tem que ficar extremamente ligado que quando vir pessoas te oferecendo coisas, mexendo com aquilo que você precisa ser pontual e radical e cortar, nem dar brecha, nem dar abertura. Começar a ter esse entendimento, esse conhecimento que vem de Deus, Ele vai te dar e vai ser direcionado por Ele dentro da palavra dele. Mas você tem que ser radical na questão de benefício, de finanças, dessas coisinhas de bajulação que realmente vão te fazer negociar o propósito. Se você tem um muro baixo, geralmente assim, em questão às vezes de, sei lá, rede social, pornografia, essas coisas assim, essas distrações, né, essas coisas tecnológicas que você pode estar interpretando como algo que vai te ajudar nas coisas do Senhor para ganhar pessoas e no fim você perde horas ali, né, horas ali, quando você poderia estar treinando, você poderia estar se aperfeiçoando no ministério, você poderia estar fazendo coisas para o Senhor e você está gastando o seu tempo com coisas que não deveria, porque você não sabe pôr limites e você está negligenciando o dom que Deus te deu para gastar com coisas que teoricamente estão ajudando e no fim estão te consumindo. Então fique de olho, coloque limites, coloque temporizador e foque naquilo que o Senhor tem para você, porque exige renúncia, amém? Propósito sem obediência se perde. Né? Então a liberdade sem direção também vira queda, por isso que todos nós vamos ter, precisa focar na palavra de Deus e conhecer quais são as suas, amém? O negue-se a si mesmo é para todos, tomar a sua cruz também, mas a sua é diferente da minha, por isso que ao conhecer a palavra você vai conhecer a sua. A palavra foi dada antes da tentação para que a verdade já estivesse no coração ali guardado, né? E a aplicação que a gente pode ter é que a obediência à palavra é a ponte entre a identidade e o propósito realizado, a palavra e o propósito. Obediência, processo, foco no Senhor, amém? E muitas renúncias no meio do caminho. Em todo o caminho, na verdade, né? Porque é todos os dias, é diariamente. A queda que distanciou. Gênesis 3, ali do 6 ao 10, ele diz, então se abriram os olhos de ambos e se esconderam da presença do Senhor, né? Ali, quando, infelizmente, né, ocorreu a queda, se abriu os olhos deles, né? E a gente sabe que a chave, a iscazinha ali, para que eles caíssem, justamente foi a independência. A independência. Não sei se você já chegou nesse lugar, não sei quanto tempo você conhece Cristo, não sei quanto tempo, né, você está no caminho do Senhor, mas quando nós chegamos no tempo do automático, eu sei fazer, eu não preciso mais meditar na palavra, eu já sei o que falar, eu já sei como comover, eu já sei que música tocar, eu já sei como servir, eu já sei como enrolar, eu já sei como criar um clima. Essa independência, que é o orgulho de ser igual a Deus, de saber já o que eu faço. Eu acredito num tempo de maturidade, o qual sim, você está tão familiarizado com a voz do Senhor, com a profundidade na palavra dele, com a sensibilidade ao Espírito, que você realmente é como um filho maduro, você já tem algumas direções dele, você já conhece profundamente a palavra, você já sabe coisas que você tem que fazer, mas para você que não conhece a palavra de capa a capa, não tem profundidade na palavra, sequer tem tempo de Mateus 6,6, que é o secreto com Deus, conversando com o Espírito Santo, como estamos conversando aqui. Você achar que você sabe fazer algo sem falar com o Senhor é engano purinho. E o maior engano de todos é o engano a si mesmo. Amém? Então aqui você vai ver muitos alertas, muita desconstrução de coisas que te fizeram acreditar e é um baita engano. Então a gente precisa entender que aquilo que nos distanciou do Senhor foi justamente achar que eu consigo algo sozinho. Por isso que a palavra dele diz o quê? Sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos dele. E essa necessidade de achar que eu consigo algo sozinho, e pasmem, eu e você, enquanto a gente não conhece a palavra de capa a capa, enquanto nós não temos profundidade na palavra, enquanto nós não temos tempo com o Senhor, no nosso secreto, nós estamos nesse lugar de independência. Nós já achamos que conseguimos algo sozinho. Pasmem, sim, exatamente. Então, se você entendeu hoje que você está tão na queda quanto eles lá atrás, que você comece hoje, porque sempre é tempo. O Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado, mas nós precisamos de foco no que realmente nos traz intimidade com o Senhor, porque o próprio Jesus, sendo Deus, o fez. Ele jejuou, orou e leu a palavra. Então, cabe a mim e você seguir nessa prática até que ele venha, amém? E ao desobedecer, né, como foi ele quis a independência, a primeira coisa que ele pediu foi a intimidade e a autoridade, que vinham da intimidade, porque quanto mais íntimo do Senhor você tá, mais ele te leva a lugares mais altos. Então pode o mundo em volta criticar, jogar pedra, falar asneira, falar besteira, mas Deus tá te levando e você, nem gastou tempo ouvindo
Tô procurando saber porque enquanto as pessoas estão se contradizendo, remando contra, resistindo, o Senhor está soprando e levando. Por quê? Porque esse lugar de acesso com o Senhor te dá autoridade. Então, se importe com o que o Senhor tem feito na sua vida. Mas esse lugar só vem com aqueles que buscam o Senhor de todo o coração. E ali, né, a queda não muda o valor essencial do homem, mas interrompe sua missão. Amém? O homem continua tendo um valor imenso ao Senhor. Para o Senhor, né, que fez, que o criou, que o formou, mas infelizmente interrompeu sua missão, interrompeu a plenitude daquilo que ele poderia acessar, né? E a aplicação que a gente tem é que o pecado tenta nos afastar de Deus, tudo à nossa volta tenta nos afastar de Deus, né? Mas do que fomos criados para ser, mas Deus sempre busca restaurar, ele sempre vai buscar uma restauração. E o ponto 5, que é justamente a 5, a graça de Deus sobre a nossa vida, ele vai falar da graça que restaura, a qual ele apontou já lá atrás, quando o homem fez o que fez, ele já tinha um plano traçado e tudo determinado, porque Deus não é pego de surpresa, ele é atemporal, ele está no ontem, no hoje e no amanhã. Então, em Gênesis 3,15 e Romanos 5, do 12 ao 19, ele fala que a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente, que foi aquela que enganou Eva, mas, né, o fruto da mulher, que seria Cristo, ele esmagaria a cabeça da serpente, ele esmagaria, ele tomaria a chave do inferno, né, e da morte, e realmente nos tornaria parte da sua família através de Cristo. O acesso que hoje nos faz ser eterno com Cristo é justamente Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai vir ao Pai e estar com Ele na eternidade, sendo parte da família de Deus, sem Cristo. Amém? Não se engane. Todos nós precisamos aceitar Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida, sim. Precisamos nos batizar, precisamos fazer o voto claro, o voto público, né, de realmente estar no Senhor, de estar em Cristo. Para aqueles que ainda podem, isso não tem a ver com salvação, isso tem a ver com relacionamento com Deus. Mas nós precisamos estar em Cristo para sermos salvos, para sermos parte da família de Deus. Aceitar a Cristo, amém, com entendimento. E ali, mesmo após a queda, Deus profetiza a redenção. Ele nos avisa que Ele não ia nos desamparar. E o propósito não foi cancelado, apenas precisaria passar pela cruz, né? Ou seja, nós caímos muitas vezes. Eu caí mesmo, eu conheci o Senhor e me afastei dos caminhos dele. Eu tive esse processo. E quando a gente se afasta, depois da casa limpinha do Espírito Santo ter passado e restaurado todo o nosso ser e vivificado o nosso espírito, quando a gente sai para voltar, né, para a lavagem dos porcos, para o vômito, enfim, para as coisas ruins que a gente fazia antes, é 7 vezes pior, é horrível, mas o Senhor sempre tem a restauração preparada, nós sempre podemos voltar para o caminho do Senhor, Ele nos espera, Ele nos aguarda. Então não fique fora, se você está afastado, independente do motivo, volte hoje ainda, porque é pouco tempo para nós. E se você ainda não conhece a Cristo dessa mesma forma a qual Ele me restaurou e me encontrou, eu te convido a conhecê-lo. Se você ainda não conhece o lugar, te convido para estar na comunidade 5 no Guanabara, na rua Vidal Ramos 208. É um lugar realmente para você se encontrar como família. Os nossos cultos são domingo às 6h30 e o último domingo do mês apenas às 10 da manhã, porque tem almoço de confraternização no final e é um momento muito especial que você vai amar. Então, voltando ali, o propósito não foi cancelado. Em Cristo, o último Adão, fomos todos restaurados, né, a um plano original, aquilo que o Senhor tinha feito por nós. E a aplicação é que a história de Adão aponta para Jesus, né? E em Jesus a gente retornou à jornada da palavra e propósito, né? Ali nós fomos restaurados. Houve a possibilidade de, independente das nossas dores, mazelas e dificuldades geradas por esse mundo, geradas por esse século, principalmente para mim, por exemplo, que não conhecia Cristo de berço, eu fui conhecer na fase adulta, através da vida do meu filho que eu tive, do meu primeiro relacionamento, ou seja, a vergonha para o mundo foi o que o Senhor usou para me atrair para Ele, e foi uma bênção. Eu conheci Jesus e tudo mudou na minha vida. Então a gente tem agora essa esperança que é Jesus, para que a gente acesse a palavra que Ele liberou para nós e chegamos ao propósito, amém? E esse processo é possível sim, é leve sim, e traz uma paz que excede todo entendimento sim, se renunciarmos, se tomarmos a autorresponsabilidade dos nossos atos, se realmente nos submetermos, se servirmos uns aos outros, se os considerarmos melhor do que nós, se amarmos como os outros, como a gente diz que ama a Deus, se amarmos nós mesmos, né? Porque não tem como amar o próximo como a si mesmo se você nem se ama e nem se valoriza, ou sabe se colocar limites nas pessoas e nos seus relacionamentos como deveria. Então todas essas funções, tudo isso coopera para que a gente se torne mais leve nesse propósito. E tudo isso são coisas que o Espírito Santo e a palavra de Deus e o jejum nos trazem todos os dias, todos os momentos, para que a gente realmente consiga viver nessa novidade de vida. E para finalizar, Adão foi formado pela palavra, mas só foi completo ao viver no propósito.
né? E mesmo na queda, Deus já estava preparando a restauração do plano. Então, eu e você sabemos que há esperança para todos nós, assim como houve para Adão, houve para nós também. Então, não caminhe sozinho, mas dependa mais da palavra de Deus, do jejum e da oração para as direções do que de homens. Porque quando acontece coisas, como aconteceu recentemente na minha cidade, né, um pastor que foi realmente ali pego em adultério, a gente sabe que as ovelhas ficam dispersas, que realmente cria uma situação bem dolorosa e bem difícil. Então, por quê? Porque às vezes as pessoas botam a sua expectativa em homens, e não no Senhor e na sua palavra. Então, para blindar o seu coração e o meu coração, a gente precisa estar focado em Cristo, que nunca nos decepciona, e na sua palavra, que tem todas as respostas. Amém? Deus te abençoe, espero que tenha te edificado. Já compartilha com todo mundo e te espero na próxima. Deus abençoe.